Você já teve ou tem uma turma que é muito agitada? Crianças que perguntam o tempo todo o que é que vai acontecer depois? Crianças que têm dificuldades de esperar? Crianças que demonstram ansiedade durante a programação do dia na escola? Muitas vezes pensamos que essa agitação da turma, crianças que não conseguem esperar, acontecem por falta de disciplina, por falta, da criança ter ali alguns comportamentos desenvolvidos. Mas existe algo que influencia diretamente o comportamento, a autonomia e a aprendizagem das crianças, que é a rotina. E hoje eu quero conversar com você sobre a importância da rotina, porque ela vai muito além do que simplesmente organizar os horários da escola. Olá, eu sou a professora Letícia Bonatini, criadora da Gira Educa. Aqui no canal eu compartilho conteúdos sobre educação infantil, alfabetização, os anos iniciais do ensino fundamental, neuropsicopedagogia, tecnologia na educação, sempre com foco em estratégias práticas para quem atua no dia a dia escolar. Se você tem interesse em algum desses temas, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e também compartilhar com outros professores. Agora, vamos ao assunto de hoje. Quando falamos em rotina, muitas pessoas pensam apenas em horários. Mas rotina não é somente definir que às 8 horas vai acontecer uma atividade e às 9 horas vai acontecer outra atividade. A rotina é uma organização intencional do tempo e dos momentos vividos pela criança. Ela ajuda a criança a compreender onde ela está, o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, e como funciona aquele ambiente escolar. Quando a criança consegue prever o que vai acontecer ao longo do dia, ela se sente mais segura. E a segurança emocional, ela é fundamental para o desenvolvimento infantil. Por isso a rotina é tão importante. Imagine que você chega a um lugar desconhecido e ninguém explica para você o que vai acontecer. Provavelmente você ficará desconfortável. Com as crianças acontece exatamente a mesma coisa. Ela fica desconfortável. E como elas não compreendem como vai funcionar o dia sem ter uma rotina bem definida, elas podem demonstrar insegurança, ansiedade e comportamentos que nós interpretamos ali como uma agitação. A previsibilidade, ela traz tranquilidade para a criança, segurança, confiança. Por isso, precisamos sempre, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, trabalhar com a rotina. Por que, é tão importante trabalhar com a rotina? Por que se fala tanto em rotina? Porque quando a criança ela se sente segura emocionalmente, ela consegue direcionar a sua atenção para explorar, brincar, interagir e, consequentemente, aprender, desenvolver ali a aprendizagem. Por isso, a rotina ela não é apenas uma ferramenta organizacional, ela é uma ferramenta pedagógica. Ela cria condições favoráveis para que a aprendizagem ocorra. E outro benefício muito importante da rotina, do uso da rotina como uma ferramenta pedagógica, é o desenvolvimento da autonomia. As crianças passam a compreender a sequência dos acontecimentos e elas realizam as ações com menos dependência do adulto. E isso também favorece a autorregulação. Agora, vamos para algumas dicas práticas de como trabalhar com a rotina no dia a dia escolar. Muitos professores fazem a rotina na lousa por escrito. Porém, nós podemos trabalhar com um quadro de rotinas, que é algo mais visual e mais concreto para as crianças.
Como funciona o quadro de rotinas? Você tem um cartaz e nesse cartaz você vai colocando os cards dos momentos que vão acontecer naquele dia na escola, para as crianças conseguirem visualizar. Então esses cards eles precisam ter tanto o texto como a imagem, porque fica muito mais concreto para a criança, principalmente na educação infantil. E esse cartaz, esse quadro de rotina, precisa ser feito de uma maneira que dê para todos os dias colocar o card e remover. Por quê? Porque cada dia a rotina é diferente. Um dia tem aula de inglês, no outro dia tem aula de arte e assim por diante. Então, o quadro ele precisa ser modificado todos os dias. Então, é importante que esse cartaz, dê essa possibilidade de colocar e também remover os cards. Ou então, você pode colocar os cards também na lousa, algum lugar bem visível da sala que dê para colocar e para retirar todos os dias. Então eu vou mostrar aqui um exemplo dos cards que eu utilizo na minha sala de aula de educação infantil. É uma turma de pré, são alunos de 5 anos, Então eu tenho o título, rotina, e aí eu vou colocando na ordem o que vai acontecer no dia. Então eu tenho aqui o card do acolhimento, tenho o card da hora da atividade, tenho o card da aula de arte, hora do lanche, hora da brincadeira, quadra, que eles têm um momento, de atividade na quadra, jantar, higiene, inglês, parque, saída, e aí tem de outras atividades que eles também realizam na escola. Com a utilização dos cards, eu vejo que a turma fica mais tranquila, porque eles têm aquela previsibilidade, eles sabem o que vai acontecer. Então, eu vou marcando ao lado de cada card o que já passou. Eu vou anotando, esse já passou, agora nós estamos nesse. Quando termina, esse já passou, agora vamos para o próximo. Então, eles têm a consciência, do que vai acontecer durante todo o dia. Então, eles ficam mais tranquilos e, consequentemente, eles conseguem ter mais atenção durante as atividades, mais segurança, mais autonomia. Outra estratégia também muito eficaz, muito legal, é utilizar fotos do próprio ambiente escolar que eles estão inseridos. Então, hora da atividade, tira uma foto das crianças realizando uma atividade para colocar lá no card. Hora da aula de artes, tira uma foto das crianças nesse momento da aula de artes para colocar lá no card. Então fica muito mais concreto. Aula de educação física, tira uma foto das crianças na aula com o professor de educação física para montar o card. E aí, utilizando esses cards no dia a dia, fica muito mais concreto para a criança. O dia fica muito mais previsível, traz segurança, traz tranquilidade, traz autonomia. É muito legal trabalhar com quadro de rotina. Claro que isso não vai resolver 100% a agitação da turma. Temos outras estratégias também, para turmas agitadas, como a construção dos combinados, Mas é algo que ajuda muito. Tenho aqui um exemplo dos cards com imagens reais, com fotos reais, que vocês podem fazer.
que deixa a rotina muito mais concreta para as crianças. Então, olha só um exemplo aqui. Claro que eu fiz esses cards na inteligência artificial para não expor nenhum aluno, né? Mas é um exemplo que vocês podem seguir. Então, tem aqui o card do acolhimento, né? É o momento que os alunos chegam ali no colégio. Um card representando a aula de matemática. Um card representando a aula de português. Aula de ciências. Como vocês podem ver, isso pode ser utilizado até no ensino fundamental. Um card representando a hora do lanche, então uma foto das crianças no refeitório. Um card representando a aula de educação física. Um card representando o parque e assim por diante. Quando a rotina é feita assim com imagens reais, fica muito mais concreto e a criança tem uma previsibilidade bem melhor do que vai acontecer ali no dia a dia dela. E algo muito importante, porque muitas pessoas podem pensar que a rotina significa engessar a infância, e não é isso. Uma boa rotina, ela oferece organização, ela oferece segurança, mas também deixa o espaço ali para brincar, para explorar, para criar, para a criança imaginar e aprender. O objetivo da rotina não é controlar a criança, e sim acolhê-la, trazer segurança, trazer previsibilidade. E agora eu quero saber, você utiliza a rotina visual na sua sala de aula? Prefere desenhos, fotografias reais ou você usa somente o texto na lousa? Deixe sua experiência nos comentários. Se este conteúdo foi útil para você, deixe o seu like, compartilhe o canal com outros professores e se inscreva no canal. Muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.